O racismo está intrínseco à estrutura da formação econômica social brasileira, desde o século XVI. Se percorrermos a história do Brasil de mais de 500 anos, desde a conquista, a partir ali de 22 de abril de 1500, está presente o racismo. Outras formas de escravidão que nós tivemos na Antiguidade Clássica, por exemplo, o racismo não era um elemento presente, mas você teve escravidão no Império Romano, na Antiguidade Clássica Grega e em outros momentos da história. Mas o racismo é uma particularidade da escravidão negra que surge especialmente no sentido do tráfico negreiro para as Américas a partir do início do século XVI. E o Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos, assim como o Caribe e o sul dos Estados Unidos. Grosso modo, foi 1/3 para cada uma dessas regiões. No caso brasileiro, nós somos o último país que aboliu a escravidão, a 13 de maio de 1888. Mas a transição de escravo a cidadão não ocorreu. Eu estou me lembrando de um clássico do maior sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, que estudando, inclusive aqui em São Paulo, o caso, num dos seus livros, tem um com o Roger Bastide e um só seu, a integração do negro na sociedade de classe, fazendo essa análise e como é que esse processo não ocorreu, apesar do grande deslocamento campo-cidade, da formação das metrópoles, processo de industrialização, etc, 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 porém o racismo sempre presente. A grande questão que se coloca, e vimos fotos, momentos recentes, tristes, de um senhor que roubou supostamente teria furtado 2 caixas de bombom e foi amarrado como se ele tivesse cometido um grave crime. Ninguém sabe se efetivamente ele cometeu aquele suposto crime das 2 caixas de bombom, sendo amarrado de uma forma idêntica. Se você consultar, entra num site de busca, as imagens do Debré, né, que esteve aqui no Brasil na primeira metade do século XIX e apresentou à sociedade escravista as formas como os escravos eram tratados, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se isso permanece em 2023, a pergunta que fica a todos nós é o seguinte: até quando? Então nós temos de combinar 2 coisas. Uma, a punição severa. E nós temos, tanto na Constituição isso está explícito, como no ordenamento legal, né? Punição severa é indispensável. E segundo, construir, e isso é um trabalho cotidiano, e a escola tem um papel fundamental, uma cultura antirracista. É inaceitável, num país como o nosso, ainda continuarmos assistindo cenas de racismo. E elas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E nós temos condições para enfrentar. Volto a insistir. Temos a legislação, precisa ter vontade política. Eu creio que no caso do governo federal isso está bem explícito, essa vontade de combater o racismo, e certamente a maior parte da população brasileira não comunga com esses atos trágicos de racismo que sistematicamente nós assistimos. Portanto, combater o racismo e construir uma cultura antirracista. Essa é a grande tarefa que nós temos. Agora, vamos ver se a gente consegue, nesse governo, nesse quadriênio, falar, quando chegar em 2026, falarmos o seguinte: olha, o Brasil avançou muito na questão do racismo. Até!